Shalom, você que nos acompanha, eu sou o professor Fábio Dias, falo da congregação Heart Sion, desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Shabbat Shalom, você que nos acompanha também. Estaremos falando hoje sobre uma paraxá muito especial, paraxá Yitro. Desde já, pessoal, eu quero já deixar fixado que a finalidade dessa ministração é o maior evento que houve na história da humanidade, na história do povo de Israel. Algo icônico que nunca outrora houve, que é a entrega da Torá ao seu povo, que é a entrega da Torá a Israel, mas não só a Israel, mas também as 70, a Torá, nossos sábios vão dizer que haviam 70 nações representadas naquele local, no Monte Sinai. Então a Torá ela foi entregue para a humanidade. Esse momento, ele traz uma divisão muito grande. A entrega da Torá, ela traz uma mudança na terra, a qual nunca houve. Ela faz uma separação dos homens que andam em iniquidade e dos homens que buscam ser justos diante do Eterno. A entrega da Torá tem essa característica. Jetro, ele representa as nações que são enxertadas em Israel. Então, hoje nós vamos trazer, e eu peço sua atenção, eu vou avançar em alguns slides, porque há algumas revelações que o Eterno tem para nos dar. Há paradigmas que o Eterno ele busca, e eu não tenho dúvida que em nome de Yeshua, que hoje cairá por terra muitos dogmas sobre a lei de Deus. Então vamos lá? E ouviu Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, tudo que Elohim havia feito para Moisés e para Israel, seu povo, e como o Eterno havia tirado Israel do Egito. Interessante que a gente vê na Torá, na escrita, no português, na tradução, dizendo que Yitro era sacerdote de Midian. Mas no original, vocês sabem que a palavra sacerdote, quando se refere a Israel, é Cohen. E no original, quando a gente lê na Torá não está escrito Cohen, está escrito Roen. Então ela não se refere a Yitro como um sacerdote, porque havia uma mistura. É claro que Yitro ele conhecia o Deus de Israel, mas havia um conhecimento muito grande das nações pagãs. Ele conhecia também outros deuses, assim como os outros impérios que passaram, que tiveram ali, eu vou dizer, a oportunidade. Deus traz todos os impérios, egípcios, assírio, babilônico, medo-perso, grego, romano, e aí ele atravanca na história da humanidade, trazendo uma oportunidade de estar com o povo de Israel, mas ele se excede. É por isso que todas essas nações são punidas. Primeiro detalhe que eu quero trazer a vocês é que há uma diferença nessa palavra, porque Yitro, ele na verdade, ele ouviu dos benefícios que Deus havia feito com Israel através de Moshe. E aqui, pessoal, a gente já tem um paradigma sendo quebrado. Você vai ter sempre pessoas que têm uma experiência com o Eterno. Então, lembrando a história de Yitro, é importante a gente fazer esse gancho, pessoal, que eu tenho uma pessoa que ela outrora vivia no paganismo, não conhecia o Deus de Israel, que andava, como o apóstolo Paulo vai escrever, sem Deus no mundo, sem esperança. Então ela conhece o Deus de Israel. Então ela passa agora a conhecer quem é o Deus de Israel. Passa, diante desse momento, a ter acesso à lei de Deus. Então é um processo que é construído. Então eu tenho um processo ela acaba se achegando a Deus. Há um processo ali de libertação, de cura, de conhecimento da palavra. Logo em seguida, qual é a próxima etapa que advém sobre a nossa vida? As lutas. As lutas virão. Entretanto, permanecendo firme, a gente consegue caminhar até uma manifestação plena do Eterno. Vão sempre haver pessoas que viram o mover de Deus. Sempre haverão pessoas. Sejam elas servas de Deus ou não, seja o ímpio ou o povo de Deus. As pessoas verão milagres no decorrer da vida, testemunhos, livramentos, o agir de Deus.
Mas, entretanto, haverão aqueles, e esse é menor, esse grupo é menor, aqueles que escolhem servir a Deus, aqueles que buscam servir a Deus por amor a Ele. Porque reconhece que não há outro Deus como Ele. Foi o que Jetro disse. Não há outro Deus como o Senhor. Ele vai dizer isso. Atá e Adata. Ele vai dizer, eu sei, isso é muito forte, pessoal. Ele conheceu outros deuses, Jetro, mas pelas experiências que ele viu o povo de Israel passando. Ele passando, porque ele vai até o deserto para conhecer do povo de Deus. Há uma mudança na sua vida. O seu período de paganismo, o seu período de desconhecimento de Deus. Embora os rabinos vão dizer que no período em que Israel era escravo no Egito, haviam 3 homens que estavam lá. Jó era um desses homens. Itró, Jetro, também era um desses homens que fazia parte desse conselho de Faraó. E Bilã também. Então eram esses 3 que já conheciam o poder de Deus. Então, Itró, ele tem um contato, o primeiro detalhe com Deus, por causa da experiência, do ouvir, do shema, do ouvir de algo que não é o escutar, é algo que entra por dentro do seu coração. E é um mover que o Eterno tem feito, a gente vai ver mais à frente, com cada um de nós que aqui estamos, e você que nos acompanha também. Sem saber como, há um mover de Deus que as pessoas não entendem porquê, mas elas estão sedentas pelo Deus de Israel, pela restauração das raízes judaicas, sem mesmo saber a finalidade. Então é esse mover, é esse, a qual o profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, é dito que a sabedoria seria derramada. E nós estamos vendo esses dias ocorrer. As escamas têm caído. As pessoas não estão conseguindo mais ser enganadas, não. Não estão mais... E amém por isso. Amém por isso. O primeiro detalhe que a Torá nos ensina sobre aqueles que aproximaram da Torá é que sempre haverão 2 grupos. Aqueles que aceitaram a Torá para benefício próprio. Então, são os homens que aceitaram o jugo da Torá quando viram as pragas e a abertura do Mar Vermelho. É a pessoa que gosta de servir a Deus pelos milagres. E quando os milagres cessam, porque é assim na etapa da nossa vida, chega uma hora que os milagres vão cessar, e isso é um mover do Eterno para que você não viva dependente dos milagres. E você vai ter aqueles que aceitaram a Torá por amor ao Eterno. Itró aceitou o jugo da Torá quando ouviu, e o verbo utilizado pela Torá é Shema, mesmo verbo que a Torá utiliza na mais profunda declaração que há nos nossos escritos, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, pela mesma forma, Itró, a experiência que ele tem, a guerra, é muito interessante que a paraxá anterior, você tem Israel saindo de uma guerra, né, com Amaleque. E você tem Josué à frente desse combate. Claro que esse momento, ele se refere a algo escatológico que virá, a esse momento de Gog e Magog. E essas experiências que Itró, conhecendo outros deuses, a partir desse testemunho, a partir da sua vivência, porque a gente vai ver aqui à frente, que ele vai ao deserto, você começa a ver uma mudança no interior. Pessoal, pensa numa pessoa, eu não vou trazer aqui comparação para não ofender a ninguém, né, a nenhuma outro tipo de religião, mas pensa numa pessoa que era enfiada nos meios mais místicos que existia. Então não foram homens que mostrou a ele, o Deus de Israel, mas havia dentro dele uma fagulha, algo que chamava Itró para fazer parte desse povo de Deus. Esse é o chamado que Deus tem feito para as nações. Deus tem feito, nos últimos dias, um chamado às nações para fazerem parte do povo de Deus, para fazerem parte de Israel. E a partir desse chamado, Itró, o Espírito de Deus recompensa ele pela sua escolha. Mas a maior escolha que nós podemos fazer por amor é servir ao Eterno. E não teremos o nosso nome em uma paraxá,
mas você pode ter certeza que teremos sim o seu nome, o nosso nome, escrito no livro da vida. E esse é que importa. É isso que nós buscamos. Essa mudança chega. Uma mudança de transformação. Não basta escutar. É uma experiência com Deus. Chega. Eu quero conhecer o ensinante de Sião, porque a palavra é boa. Não, não é essa a finalidade, me perdoa. A finalidade não pode ser essa. Eu busco conhecer a Deus porque eu quero uma experiência com Ele. Chega. Eu preciso de poder. Eu preciso do poder de Deus em sua vida, na sua casa, no seu lar, restaurando a sua família, transformando, mudando, curando, aonde você vai. Itrô entendeu isso. Itrô entendeu. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Salomão vai escrever. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O homem sábio, quanto mais ouvir, mais sabedoria receberá. Salomão está dizendo que uma pessoa que se coloca sob o jugo da Torá, e aí eu quero já trazer para vocês claramente, porque a gente vai repetir muito essas palavras aqui. Jugo da Torá. O que é o jugo? Eu vou pegar, não vou pegar paralelo de que havia dois animais andando juntos e colocavam a madeira em cima dele. Eu vou trazer um ensino rabínico. Jugo, no ensino rabínico, é você andar sobre o mesmo chamado do seu professor. Então, Yeshua, ele vai dizer, eis que meu fardo é leve e o meu jugo... Ou seja, o cálice, o chamado, a mesma missão que há sobre ele. O discípulo, ele anda no jugo do mestre. Ele anda no mesmo chamado do seu professor. Esse é o jugo da Torá. É você andar nesse chamado, a qual a Torá foi confiada a todos os homens. Não foi apenas confiada a Israel. Para Israel é uma aliança. Mas nós vamos ver aqui, mas a Torá, ela foi entregue para todo o homem. Toda a humanidade tem acesso à Torá do Eterno. Chega. Quando você tem a entrega dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos está errado. Não são 10 mandamentos. São classes de mandamentos, mas são palavras. São palavras que Deus dá, porque ela é muito mais além, a toda a humanidade. E o andar nela, o andar nessas palavras, eles não podem se anular, como a gente vê muitas instituições aí fora, que escolhem em qual mandamento, em qual palavra ela vai andar. Não. Esse aqui eu uso. Aquele ali eu solto. Esse não é o princípio da Torá. Eu preciso andar. Tiago vai dizer, aquele que cumpre todos os mandamentos, cumpre os mandamentos de Deus, a lei, mas escorrega em um, vacilou em todos, porque é uma unidade, não é partilha não. Não, o Shabat eu não cumpro. Não, tudo bem, aqui, o Shabat é qualidade de vida. Honrar pai e mãe, dependendo eu cumpro. A gente vai ver quem fez isso. A quem foi entregue a Torá e o que eles se negaram a receber. E vocês deverão guardar minhas leis e minhas ordenanças. E o homem que as fizerem, Laasot, viverá por elas. Eu sou Adonai. Toda vez que você vir nas escrituras, na Bíblia, na Torá, escrito, ele dá um mandamento e logo em seguida ele escreve, eu sou Adonai, ele está assinando. Ele está colocando a assinatura dele. Isso vem de mim. Sou eu quem estou dizendo. Interessante que esse viver a qual a Torá se refere, não é viver uma vida aqui com plenitude, não. Fala do mundo vindouro. Fala da ressurreição dos mortos. Fala do grande dia, quando nós estaremos com Ele. Essa é a esperança que nós temos. Quando o homem nasce, é disparado o cronômetro contra ele. Precisamos restaurar a nossa vida, cumprir o propósito a qual Ele nos confiou, é ser parceiros na restauração. Meu irmão, minha irmã, o Eterno, Ele conta com você. Não fique esperando se levantar outro, não. Diga como Isaías, que é a Haftará do dia de hoje, que vai falar sobre o Mashiach. Que não seja preciso que se levante outra geração. Eu estou esperando o profeta vir falar, eu estou esperando alguém vir falar. Ei, se posicione, ande na lei de Deus, e as bênçãos do Eterno irão persegui-los. É uma conduta sine qua non. Eu preciso disso. Não é peso, não. É amor. Reflete a essência do Eterno. A Torá
reflete a essência do eterno. E essência é natureza. A Torá está dizendo que aqueles que anda nas mitzvot do eterno viverá, ou seja, não terá apenas qualidade de vida nesse mundo, mas receberá o mérito da vida eterna. A promessa da vida eterna e de dias longos não é dada ao homem que apenas observa a Torá, mas ao homem que a observa por amor. Sabe qual é o nome dessa Torá? Torá de Yeshua. É a Torá plena, é a Torá escrita da forma correta, não em pedras que estão fora, mas agora impressa no seu coração e na sua mente. É a Torá de Yeshua. Muitos meios que tem Torá, muitos meios que falta o amor de Mashiach, são meios condenatórios. Está o Rabino Mateus e o Rabino Marcelo se dedicando pela conferência dos Anusim, buscando trazer uma identidade outrora roubada. E que muitos meios judaicos hoje dão as costas. E a pergunta é: qual é a finalidade de uma sinagoga ou de ter a Torá do Eterno se você não é influente aonde Ele te colocou? Será que a finalidade do Eterno é ser uma congregação para dentro? Para o meu umbigo? Para o humanismo? E aí, meu amigo, eu incluo nessa régua todos os ismos que você imaginar. Cristianismo, judaísmo, todos os ismos que você imaginar. Porque Yeshua não veio dar ao homem uma religião, mas ele dá ao homem um estilo de vida. E o estilo de vida é de acordo com a Torá. Esse é o estilo de vida. Rabi Meir dizia: de onde sabemos que um gentio que estuda a Torá pode ser comparado a um sumo sacerdote? De Levítico 18:5, que eu acabei de citar agora. Pois nele não está escrito sacerdote, nem levita ou israelita, mas sim o termo geral, homem. E isso ensina que o gentio que se engaja no estudo da Torá e nos seus mandamentos é comparado ao próprio sumo sacerdote. O que esse ensino quer nos dizer? A Torá foi dada para Israel, mas assim como Jetro, que não tinha responsabilidade de andar na Torá, e ele escolhe por amor dizer: o teu Deus é o meu Deus, a tua lei é a minha lei, o teu povo é o meu povo. Eu me incluo nesse momento a todo homem. Não é uma classe específica. E ele compara. O que ele quer dizer? O esforço que o gentio faz para andar na lei de Deus, ele é recompensado. Jetro foi recompensado com o nome na Torá. Você não tem uma paraxá. Você não tem uma paraxá escrita com o nome de Moisés. Mas Itró teve. A recompensa. O sumo sacerdote, olha que interessante. O sumo sacerdote era, em Israel, o homem mais importante. Porque eu tinha classe Binei Israel, os filhos de Israel normal, comum. Eu tenho a classe de levita, eu tenho a classe de sacerdote e eu tenho a classe de sumo sacerdote. Por isso que Yeshua é comparado ao sumo sacerdote de Deus. Porque é algo de destaque. Olha a recompensa. Olha qual a importância de uma pessoa que não conhecia a Deus. Achava que Deus era madeira, que era pedra, que era graça. Muitos acham que Deus é a graça. Que Deus se resume à graça. Meu amigo, justo ou iníquo, todos os dias ele levanta pela manhã, se ele não for levado dessa terra. E você acha que é o que vem sobre ele? A graça. A graça é um favor imerecido. E eu vejo os meios batendo no peito dizendo: eu tenho a graça. Mas o assassino também tem a graça. O idólatra também tem a graça. Essa é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias dele sobre a nossa vida, que todos os dias que você se levanta, ela é renovada. E se você acha que não há esperança para a sua causa, para o momento que você está vivendo, pelas circunstâncias que você está passando, em Deus, em Cristo Yeshua, no Mashiach, todos nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você está passando, eu busco andar na lei de Deus, porque ela me traz qualidade de vida e ela me aponta para a salvação. Porque que pecado há em não roubarás, não furtarás, não cometerás imoralidade sexual? Por que a lei de Deus é tão penalizada? Nós vamos ver o porquê.
Porque a lei de Deus reflete a essência do eterno. As pessoas são contra a lei de Deus porque elas são contra o eterno. Porque elas não conhecem o eterno. Elas viram às vezes o eterno, mas nunca ouviram falar do eterno. Nunca tiveram uma experiência interna com o eterno. Como não judeu, aparentemente não possui obrigação alguma de observar a Torá, nossos sábios ensinam que o não-judeu que por amor a Yeshua tomar esse passo e aceitar o jugo da Torá sobre sua vida é comparável ao próprio sumo sacerdote. Jetro, não apenas aceitou sobre si o jugo da Torá, como também aceitou por amor. Quando o não-judeu aceita o jugo da Torá por amor, espiritualmente falando, ele é capaz de atingir a mais elevação espiritual de um sumo sacerdote. Há um reconhecimento muito grande da parte dos céus. Para o judeu isso é aliança, isso é mandamento. Mas para o não-judeu, que se esforça, que busca, ele tem que vencer muita coisa. Ele tem que vencer o ambiente que ele foi inserido, ele tem que vencer uma cultura, ele tem que vencer uma herança geracional, comportamental. É por isso que há mérito. E os rabinos vão dizer: não fique buscando, e a gente vê isso nos mandamentos, nas 10 palavras. Não fica buscando escolher qual mandamento que você vai escolher, qual mandamento você vai caminhar nele, qual mandamento que você vai obedecer. Obedeça a todos, porque você não sabe a recompensa que há em cada um deles. E eles vão dizer mais: você que busca andar nos mandamentos de Deus, isso é bom. Por que ele vai dizer? Que um mandamento puxa outro mandamento. Mas também um pecado puxa o outro pecado. E temos isso nas Escrituras. Mas por que a Torá foi entregue no Sinai? Qual a real relevância do local em que ela foi entregue ao mundo? Apesar de ter sido dada fora da terra de Israel e ter sido oferecida primeiramente aos descendentes de Ismael e Esaú, o ódio e a inveja contra eles, contra aqueles que têm a Torá por posse, não cessaram. O Sinai carrega a semente do ódio. Tanto o Midrash quanto a Guemará ensinam que antes que o Eterno desse a Torá a Israel, ele ofereceu primeiro para os descendentes de Ismael e de Esaú, os quais, ao saberem sobre os seus mandamentos e ordenança, prontamente rejeitaram. Qual é a finalidade desse Midrash? A lei foi oferecida ao homem, ela foi entregue a todo homem. E à medida que ele chegou no Ismaelitas e o Eterno oferece: está aqui, geração de Ismael, está aqui a minha Torá. Eles perguntam: o que está escrito nela? Ele vai dizer: não sejais idólatra. E eu vou muito mais além, porque mitigam a idolatria, o nome idolatria. Isso é avodazará, isso é adoração estranha. Tudo, porque muitos meios, né, tem meios que dividem entre si. Né? Ele fala que idolatria é quando você adora imagem. Meu amigo, tudo aquilo que rouba a glória do Eterno é avodazará. Então tem gente adorando pastor, adorando cargo, adorando família. Avodazará, idólatra. Está apontando para o cisco no olho de alguém, mas está esquecendo da trave que está no seu. Ao invés de julgar, seja misericordioso. Quem tem Torá, só existe um momento que a Torá te eleva aos demais homens. A Torá pode elevar o homem? Pode. Quando? A ser mais paciente, a ser mais tolerante, a ser mais amoroso, a ser mais cuidadoso, a julgar menos, a apontar menos, a cuidar mais. Mas tem pessoas que não querem andar nela. Você explica, você exorta, você fala: não, vai por aí, e ela escolhe ir. Está aí Ismael: não, eu não posso ter a Torá. Está escrito que você não pode cometer avodazará, então eu não quero. Para Esaú, o que está escrito? Não assassinarás. O que Esaú vai dizer? Não, eu sou assassino, a minha geração é assassina, a sua Torá não me serve. É por isso que Israel falou claro: nascer venishma, faremos e ouviremos. É uma questão de escolha. É uma questão, porque se você for pelo seu Yitzhará, você vai querer acordar 11 horas da manhã, você vai querer comer sua fast food, você vai querer fazer o que é da sua vida. Mas a lei de Deus, ela existe para te colocar, se você não tem domínio sobre isso, equilíbrio. Trazer qualidade de vida para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho. Por isso que você tem as tábuas da palavra, Aseret Hadbrot,
Você tem essas 10 palavras, você tem 5 numa tábua e 5 na outra. Você tem uma referenciada a relação do homem para com Deus e você tem outra referenciando a relação de homens para com homens. Sabe que isso aponta para o equilíbrio? Amém. Muitos meios religiosos equilibrados, muitos espirituais entrando em parafuso e muitos carnais. Equilíbrio. E eu amo essa casa por isso. Eu amo a nossa congregação. Eu amo os nossos líderes. Eu amo estar nesse local onde Deus nos trouxe. A cada um de vocês. Cada um que se encontra aqui sentado. Não foi o homem que trouxe. Cada um que é membro dessa casa. Isso eu posso afirmar. Não são homens que trouxeram. Foi o próprio Espírito de Deus. Eu sei que há uma história, há um legado por trás da vida de cada um de vocês. De cada um de nós. E a base da nossa vida tem que ser o equilíbrio. Nem tanto ao mundo espiritual, nem tanto ao mundo terreno. Além do mais, para que a nação... Olha só. Além do mais, para que nação nenhuma, um dia, dissesse que foram excluídos da entrega da Torá, o Eterno entregou a Torá fora de Canaã, fora da terra de Israel. Em um local que não pertencia a nenhuma outra nação da época. Onde ele entregou? No Sinai, num lugar deserto, na Arábia. Não é de ninguém, porque senão as nações iam dizer, você entregou lá em Canaã. Não. Eu entreguei no lugar onde todos eram comuns. Por isso que a escolha é sua. Não faça como Ismael, não faça como Esave. Eu sou idólatra, eu sou imoral, eu sou um adúltero, eu sou um idólatra. Ei, escolha como Israel. Sai fora da idolatria. Sai fora do engano. Escolha. A vida é feita de escolhas. Já estou terminando. Durante os milênios, comprovou-se que aqueles que possuem a Torá são vítimas do ódio e da inveja, por parte das nações e do homem. Todo o ódio e inveja que Israel sofreu em toda a sua história, desde os ataques cruéis dos amalequitas, para achar anterior, cananitas, os assírios, aqui estão os impérios, babilônicos, grego, romano, Inquisição na Península Ibérica, Holocausto na Alemanha nazista, até os mais cruéis e bárbaros e terríveis atos de violência, realizados pelo Hamas, sem precedência na história, desde a fundação do Estado de Israel, é consequência do amor de Deus, do amor a Israel e o amor ao Eterno e a sua Torá. As pessoas, o povo de Israel é perseguido por causa do amor à lei de Deus, por causa do amor ao Eterno. Por quê? Pergunte, por quê, Fábio? Porque a Torá, ela reflete a essência do Eterno. Reflete o que Ele é, a natureza dEle. E nós já vamos ver que essa essência é Yeshua. Yeshua é a Torá. Vocês viram aqui no cortejo da Torá? Ela é a Torá que se fez carne e tabernaculou em nosso meio. Fábio, tá escrito isso só na Brit Hadashah? Não, você tem livros que alguns meios, por petulância, por arrogância, consideraram apócrifos. Mas se você tem o livro do profeta Baruch, está escrito lá. Baruch foi o discípulo, ele era escriba do profeta Jeremias. Está escrito que a Torá se fez carne e andou em nosso meio. Amém. Fala de Yeshua. Todo homem, judeu ou não judeu, quando escolhe andar no jugo da Torá e viver seus preceitos, inevitavelmente tornar-se-á de alguma forma vítima dos descendentes de Ismael e ou dos descendentes de Esave. Hoje, Bayon Hazé, isso é interessante porque quando você vê Bayon Hazé sendo escrita, essa palavra hoje, ela não se refere ao momento, àquele dia. Isso é Hayom Haru. Hayom Hazé, ele fala não só desse dia, mas dos dias que virão. Então esse chamado, ele não só ocorreu lá, ele ocorre todos os dias na nossa vida. Todos os dias ele ocorre. Haverá um momento, e houve na nossa vida, que esse hoje chegou. Espero que todos aqueles que ainda se encontram aprisionados a teologias sistemáticas, normativas, possam andar sobre esse jugo. Não sou eu que digo isso. Foi o nosso mestre, rabino, sacerdote
e Mashiach, e Yeshua quem disse. Vocês podem se beber do cálice que eu bebo, o jugo. Ah, Fábio, mas eu estou sendo caluniado onde eu moro, estou sendo perseguido. Ah, eu estou sendo estão me maldizendo. Dê glórias ao Eterno, se isso advém do amor que você tem agora a Ele. Porque Ele não foi livre disso. E como discípulo de Yeshua, não seremos livres. Tenha maturidade espiritual para saber que por amor à Torá, por amor a essa essência, o mundo ele irá persegui-lo. Mas, Yeshua disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Estaremos com Ele, venceremos também, dia após dia. Eu nunca vi uma pessoa, um justo, que passasse por grandes tribulações, ser desamparado. E sempre é os 48 do segundo tempo. E por que Ele faz isso? Por que o Eterno faz isso? Para mostrar que era Ele. Fábio, estou passando por uma situação difícil, um momento de quase divórcio, um momento onde estou com um diagnóstico de câncer, de malignidade. Ei, ainda há esperança. Não estamos sozinhos. Em meio às dificuldades e à luta, o Eterno, Ele é conosco. Ele é conosco. E esse é seu nome. Yeshua é conhecido como Elmanuel. Ele é o Deus conosco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, é Yeshua, é Haftará de hoje. Isaías 9, verso 5 e verso 6, ela revela o Mashiach, a Parashá Yitro revela Yeshua. A gente vai ver aqui mais à frente. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos intrigarão os tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governantes, de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores, o pai e as mães, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverará até o fim, esse será salvo. Todo homem que deixa seu passado para trás, para se unir à Torá, seu passado de imoralidade, iniquidade, idolatria, para se unir à Torá, ele irá ao deserto. Ele irá. Uma terra de solidão e isolamento. Pode ser o que você está vivendo hoje. Momento de solidão, de isolamento, por causa do jugo do Mashiach. Mas há esperança, meu irmão. Ó, melhor do que ser amigo de homens, eu escolho ser amigo de Deus. Aqueles que realmente são meus amigos vão estar comigo. Porque Deus não reúne pessoas, Ele reúne propósitos. Eu não estou preocupado em ser, claro, a gente vai se preocupar em ser educado, delicado, lógico, isso é fato, né? Delicado com a sua esposa. Mas eu não estou preocupado em ser aceito pelo mundo. Eu não estou preocupado em ser político onde chega. A minha aliança é com o Eterno. A nossa fidelidade é a Ele. E nessa caminhada, terão pessoas que estarão no mesmo propósito. Bom, a Torá garante ao homem longevidade, vida eterna, cura e bênçãos. Em nenhum momento, mas em nenhum instante, a Torá promete ao homem uma vida de conforto cheia de facilidades. O que muitos vezes aí fora pregoam. Vem para Cristo. Ó, aqui, ó. Aceita Jesus. Vai morar no céu. Muitos tiveram choque. Muitos tiveram choque na semana passada na estação do Rabino. Eu não vou morar no céu? Ô, meu irmão, se fosse isso, eu vou usar as palavras do nosso Rabino. Quando você aceitasse Jesus, imediatamente você morreria. Você seria arrebatado. O que Deus busca do homem é que ele seja um parceiro na restauração. Que você e eu sejamos um instrumento dele aqui na terra. Essa é a esperança. Esse é o chamado. Essa é a finalidade. Mas Fábio, eu estou tranquilo onde eu estou. Aqui, ó, eu estou na zona de conforto. Eu vou te dar uma notícia triste. Se você realmente ouvir a voz de Deus, eu vou te dar uma notícia triste. Para mim é alegre. Porque não sou eu que digo isso,
Atos, está claro que quando os apóstolos foram açoitados por causa do amor de Yeshua, eles voltaram regozijantes, por serem dignos de sofrer aflições por amor a Yeshua. Aí a pessoa está passando por calúnia, por injúria. Ai, ó vida, me leva, eu não aguento mais. Calma, espera aí, meu irmão, calma, vai passar. Bom, muito pelo contrário. Então, uma vida de conforto cheia de facilidade. Muito pelo contrário. Tudo que a Torá promete possui um preço a ser pago. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Há um preço. Não sei o que digo isso não, foi Paulo. Rav Shaul vai dizer: agora é a minha vez de morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse é o preço. Um preço que muitas pessoas não compreendem. É impossível um homem se enganjar na Avodah Hashem e receber qualquer promessa que há na Torá, sem que antes vá até o deserto. É por isso que antes que a Torá informe sobre a decisão de Jetro em aceitar o jugo dos céus, aceitar a Torá, ele nos informa que Jetro teve que ir até o deserto. Uma vida de Torá exige inúmeras mudanças, tanto comportamentais quanto psicológicas. Mudança de mente. Paulo vai dizer isso a Timóteo, Paulo vai dizer isso a Romanos, mentes cauterizadas. Em Êxodo 18:5, que é quando você tem esse encontro de Jetro, ele vai até o deserto encontrar Moisés, o intento da Torá não é revelar a localização física de Jetro, pois isso já havia dito, mas sim de mostrar que se Jetro não tivesse ido ao deserto, ou seja, se ele não tivesse disposto a enfrentar os desafios que a Torá demanda, ele jamais seria aceito por amor aos céus. Eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. A seguir, foi Yeshua levado pelo Espírito ao deserto, meu irmão. Você não quer ir ao deserto? Yeshua falou aqui, ó, o próprio Deus entre nós foi levado. Mas você, que vive na graça, nas doutrinas pagãs, não quer ter uma unha encravada. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Humanismo. Egocentrismo. Pessoas acham que... É muito triste quando você vê isso. É muito triste quando você vê certos meios que passam a conhecer a Torá há 2 milênios atrás, querer desconsiderar todo o legado, toda uma história, todo um chamado. Eu nunca vi ninguém estudar engenharia na escola de medicina. Eu nunca vi. É preciso ter humildade. É preciso ter simplicidade. Isso é um princípio judaico. Só pode ficar de pé para ensinar quem esteve sentado para ouvir. De acordo com a tradição judaica, Deus deu ao povo judeu 613 mitzvot, leis. Todas essas mitzvot são tratadas como igualmente importantes. São tratadas como igualmente importantes. O que ele quer dizer? Vou considerar 2 e desconsidero 612. Não. Todas. Tiago vai dizer isso, não sou eu que estou dizendo. Estou nem citando aqui Tanar. Estou citando Brit Hadashah. É Tiago que vai dizer isso. Cumpriu todas. Tropeçou em uma, falhou em todas. Princípio de unicidade, princípio de corpo. Porque não sabemos quais mitzvot são mais importantes aos olhos do Criador. Mas o que dizer dos chamados 10 mandamentos? Das palavras registradas em Êxodo 20, 31, 18, 32, 19, que o Criador escreveu pessoalmente nas tábuas que Moisés trouxe ao Monte Sinai. Os rabinos vão dizer que e a gente vê isso acontecendo com Yeshua, quando o Eterno desce nos Sinais, eles falam que os céus se dobram, como se fosse uma folha se dobrando. Você une o mais altos céus com o mais baixo mundo. Isso por amor. Filipenses vai dizer o mesmo. Que Yeshua, sendo o próprio Deus, ele não usurpou ser como Deus. Antes, meu irmão, isso é muito forte. Ele desce. Ele se torna homem e carne. Ele é o Deus que pode ser visto. A representação do Eterno.
Na Torá, essas palavras nunca são proferidas como os 10 mandamentos, mas sim são chamados de Aseret HaDevarim, as 10 palavras, as 10 coisas. Aseret são 10. Mas nos textos rabínicos são chamados de Aseret HaDibrot, e não são entendidas como os mitzvot, como mandamentos individuais, que você pode escolher qual que vai cumprir. Em vez disso, são categorias ou classificações de mitzvot. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? A mitzvah de não trabalhar no Shabat, por exemplo, né, de celebrar o Shabat. E aqui é um outro princípio. Depois você entra lá no site do Ministério, coloca lá na lupinha ou busca Shabat, espaço Zandona, o Shabat, ensinando de Sião. O povo judeu, ele não guarda o Shabat. Isso é uma outra religião que faz. O povo judeu, ele celebra o Shabat. Shabat é uma festa. É a primeira das datas santas em memória partida do Egito. E não são entendidas como mitzvot individuais. Em vez disso, são categorias de mitzvot. A mitzvah de não trabalhar no Shabat, de jejuar em Yom Kippur, né, você celebrar ali os feriados bíblicos, elas se enquadram nessa categoria de lembrar do dia de Shabat e mantê-lo sagrado. O mesmo, a mitzvah de não ficar de lado quando a vida de uma pessoa estiver em perigo, quer dizer, não vou me importar não, é o omisso. No direito penal tem até punição para isso, tá? Se ele for agente garotinô. Mas não é o caso aqui não. Então, se ele for omisso, ele não pode ficar de lado. A mitzvah de não ficar de lado a uma vida quando ela estiver em perigo. De não envergonhar uma pessoa. Então, princípio judaico. Você nunca recrimina uma pessoa na frente de todo mundo, como eu vejo às vezes em muitos lugares fazendo de púlpito. Você elogia em público. A repreensão é no particular. Então, essas categorias, essas mitzvot se enquadram em qual categoria? De não assassinar. A unicidade divina, Anohi Adonai, guarde essa palavra, Anohi, eu sou o eterno. Essa categoria é derivada da declaração de Êxodo 20, do verso 2 ao verso 3, que quer dizer, eu sou Adonai, seu Elohim. E é uma categoria da unicidade do eterno. Segunda categoria, o não à adoração imprópria, né? A Avodah Zará. Então, é uma categoria que vai elencar todo tipo de idolatria. E olha que interessante o que os rabinos consideram como idolatria. Aquele que nega a Torá admite idolatria. Se você nega a Torá, você é um idólatra. Aí acabou. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo isso? Porque se você nega a Torá, então você pode ser um assassino. Então você pode ser um adúltero. Então você pode ser um imoral. Posso roubar. Acabou a lei? Não tem lei. Está todo mundo na graça. Pode, então está tudo liberado. Então Cristo veio e morreu em vão. Então tudo se tornou em vão, para que eu pudesse desfrutar. Ele padeceu, mas eu desfruto. Isso é paganismo, meu irmão. Olha, nem Jetro, que era sacerdote midianita, diante dessa doutrina, se manteve de pé, ele se encurvou. Nem ele, na mais lama que vivia. Foi sábio. Foi sábio. Não aos juramentos. Então, claro, a palavra tissá aqui pode ser jurar, pronunciar e carregar. Então, são 3 categorias em uma. Não vou entrar no mérito aqui. A observância do Shabat e os tempos determinados, Moadim. Então, é um tempo determinado. Shabat, ele é um pedaço do mundo vindouro. Ele é um pedaço do mundo vindouro, Shabat. E aqui, o respeito aos pais, uma categoria muito importante, que ele vai dizer, honra seu pai e sua mãe, que eu vou ler rápido, mas é um ensino muito importante, principalmente para os jovens, viu? Jovens não, todos aqueles que têm um papai e a mamãe ainda vivos, viu? Preste atenção, por gentileza. Honra o teu pai e a tua mãe, é um mandamento. A Torá vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe. Por que ele coloca primeiro, honra o pai? Por que primeiro precede a palavra pai? Porque, em regra, o filho honra a mãe, ele é criado com a mãe. Então, a Torá equilibra, lembra do equilíbrio? E, em Levítico 19, ele vai dizer, cada homem, a sua mãe e seu pai temerão. Por que agora ele inverteu? Ele colocou a mãe, o pai, a mãe primeiro. Porque, em regra, o filho teme a quem? Ao pai. Então, a Torá ela traz um equilíbrio. A lei oral define respeito de modo prático. O que ela se refere quando você fala em relação aos pais? Relacionamento de filhos para os pais. Não contradizê-los, não envergonhá-los. Não devemos nos assentar nos lugares reservados a eles, seja em público ou na sua casa. Não devemos falar em seu lugar ou contrapor as suas palavras. Pai está falando, mãe está falando, o filho está se intrometendo. Na minha época, perdi os dentes.
E eu não, meus dentes ainda são bons, eu não perdi nenhum. Viu? Então eu não contradisse, não. E a gente não tinha escolha de contradizê-los, né? Bom, não devemos falar em seu lugar, né? Nem contrapor suas palavras. Jamais devemos chamá-los pelo seu nome, ou referir-se a ele pelo nome próprio. Já vi filho chamando o filho pelo pai pelo nome e a mãe pelo nome. Ô Maria, ô Joana. Eu falo, são irmãos, não é filho não, que chamam pelo nome. Eu vejo alunos chamando professores pelo nome, professor Rodolfo, professora Vivi e professora Vivi. Tiago, chama pelo nome. Ô Tiago, eu falo, são amigos. Tiago é professor, o aluno está chamando ele pelo nome, são amigos, são de tempos antigos. Mas sim, deve chamá-lo de pai ou mãe, estando vivo ou não. Devemos levantar quando nossos pais entram no local onde estamos e falar a eles sempre de modo respeitoso. Não devemos e não temos o direito de interromper-lhes o descanso, a menos que eles se sintam prejudicados. Se o pai está dormindo, a mãe está dormindo, sai lá correndo para chamar o pai e a mãe, só se ele mandar. Pô, meu filho, me chama porque fulano vai vir aí. O Talmud condena o filho que alimenta os pais com opulência. Qualidade, ele alimenta o pai bem, até alimenta o pai e a mãe bem. Mas a todo momento ele joga isso na cara dos pais. Devemos dar-lhes tantas alegrias quanto possível, é dever dos filhos. Devemos alimentá-los, vesti-los, colocar seus sapatos e acompanhá-los quando entrarem ou saírem. Nisso consiste a honra. Aí muitos bem vão dizer, né? Honra o teu pai e tua mãe. Eu honro meu pai e a mãe. Oi mãe, oi, honra. Tudo bem, honra. É isso. Ele achou que honrou. Estou honrando. Oi mãe, oi pai, honrei. É muito além, meu amigo. Se os pais fazem algo de errado, se os pais fazem algo errado, mesmo que seus pais não tenham feito nada para merecerem o teu amor ou gratidão e jamais tenham se importado contigo, você deve, é dever, não é faculdade não, ali não é facultativo não, é dever. Você deve respeitá-los e obedecê-los. Lembre-se que eles te deram o presente da vida e que o Eterno exige de você esse comportamento de obediência, de respeito. Se seus pais fizeram algo de errado, diga a eles com humildade a respeito que a Torá manda fazer de tal forma. Então você vai dizer como Tito, a carta de Paulo a Tito, uma carta pessoal, ele vai falar sobre isso. Como você deve exortar uma pessoa idosa ou em relação a respeito. Mas não os repreenda diretamente, filhos fazem isso. Se seus pais não foram criados para cumprir as leis da Torá, mesmo assim vocês devem respeito e obediência. Porque antes de tudo, ele que te deu a vida. Vamos seguir, estou terminando. Vamos seguir. Não assassinarás, categoria. Aí vem, né? Não assassinarás. Nem com a sua mão, nem com a tua língua, nem com testemunho falsamente. Um fofoqueiro. Alguém que dá um mau conselho, ou alguém que descobre um segredo que pode salvar a alguém e não compartilha, é um assassino. Não andarás como fofoqueiro, olha aí o mexeriqueiro. Tem uma listinha, tá? Lá no final de Apocalipse. Esse aí tá. Não andarás como fofoqueiro entre o povo, não porás contra o sangue do teu próximo. Olha lá, eu sou Adonai, ele está assinando. Você não deve se vingar ou ter ódio contra o teu irmão. Pessoas com espírito vingativo. Quer pagar na mesma moeda. Isso não vem do Eterno não, viu? Ame o seu próximo como a si mesmo. Por que não assassinarás? É o 6º mandamento. Porque existem 6 coisas que podem te levar a assassinar. O ciúme, a ganância, o ódio, a raiva, a responsabilidade, o consumo excessivo de álcool. Não adulterarás. É uma proibição voltada à imoralidade sexual. Pornografia. Pornografia. Ah, eu não traio a minha esposa, mas está no celular. Quem tem ouvidos para ouvir. A imoralidade sexual existe em vários níveis. Desde um olhar que deseja até a relação ilícita com uma virgem ou uma viúva. As mulheres egípcias eram infiéis aos seus maridos e acabavam tendo filhos com seus amantes. Às vezes, uma mulher possuía 5 filhos de 5 homens diferentes, que não eram seus maridos. E muitos desses filhos eram os primogênitos desses homens. Assim, não havia, por isso que não havia uma casa no Egito que não possuía um morto. Principalmente por causa da imoralidade. Por que não adulterarás? É o 7º mandamento. Porque existem 7 coisas que você cometer, você vai ser
um imoral, um adúltero. Relação sexual com uma pessoa casada. Relação sexual com uma mulher em seu período menstrual, período de nidar. Esses dois não se aplicam mais. Um sumo sacerdote que se casava com uma viúva ou uma divorciada. Bestialidade. A pornografia vai levar nisso, hein? São doses, picos maiores de dopamina. As relações homossexuais e o incesto. Meu amigo, o que a gente tem visto hoje no mundo, um mundo de imoralidade. Onde você pega, se abre, você liga a televisão, está o pai, o progenitor que estuprou a filha. Meu Deus, misericórdia. Meu amigo, se isso não for satânico, eu não sei o que é. Se isso for normal, eu não sei onde a gente vive. Está aí, ó. Não roubarás. Por que ele fala? Que é o oitavo mandamento. Através, você pode ser ali um defraudador. Através de um erro proposital de cálculo, fui lá na padaria, comprei, deu troca menos, deu troca mais. Devolve. Devolve. Através de pesos adulterados, adulterava a balança. Através de medidas adulteradas, manter para si um bem que foi encontrado. Sequestro, tomando algo que não lhe pertence, iludindo alguém. Como, por exemplo, fingir que é pobre para receber ajuda. Espírito de comiseração. É por isso que não quer a lei. É por isso que a lei de Deus não é boa para andar nela. Porque a lei de Deus, ela vai expor os pecados que há em nós. E é dever do homem. Foi Yeshua, foi o Eterno que disse isso para Caim. Eis que o pecado está à porta, mas compete a você dominá-lo. Não deve testemunhar falsamente. Por que a Torá vai dizer para não testemunhar falsamente? Porque o Tanar diz que o homem que dá falso testemunho age como se negasse a própria existência do mestre. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E por último, por que não cobiçarás o 10º mandamento? Porque o homem cobiça o que lhe falta. E por que há homem que falta aquilo que ele deseja? Porque esse homem não confia em Deus. Eu nunca vi uma pessoa que confiasse em Deus. Deus não derramar sobre a sua vida a provisão. Eu nunca vi. Não fui eu que disse isso, Davi disse isso. Sou velho, mas já fui moço. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, nem de galpão. Estamos finalizando, pessoal. Aqui para a gente, a cereja do bolo, para a gente terminar. Lembra que eu falei da palavra Nohi? Essa palavra Nohi, quando o Eterno ele dá os mandamentos para o homem, quando ele dá a sua lei, o seu compêndio, né? ele dá ao homem no Sinai, e ali eu tinha judeus e não judeus, eu tinha egípcios ali. Na verdade, a Torá vai dizer que haviam 70 nações ali junto representadas. É por isso que você vai ver o mesmo fenômeno em Ato 2. Tem uma palavra dessa lá no nosso site. Entra lá em Estudante de Sião e coloca os 10 mandamentos, as 10 palavras. Vai abrir lá o vídeo explicando que o paralelo que houve no Sinai foi o mesmo paralelo que houve em Atos 2, viu? Não foi coisa nova não, hein? Muitos aí pregou a descoberta eu descobri o ouro. Descobriu não, meu amigo. Já estava lá. Você só teve acesso. Eu tenho essa palavra que é muito importante. Vou deixar logo ela toda a posse para a gente não perder muito tempo. Eu tenho essa palavra, Anohi Adonai Elohim. Ele está dizendo, eu sou o Eterno, o seu Deus, que lhe tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. A palavra que está em amarelo ali, Anohi, que ele vai falar, eu sou, e o Yud Rei vai vir logo em seguida Adonai, eu sou o Eterno, ela tem, dentro dela, ela tem um apontamento para o Yeshua. Existem duas palavras em hebraico para eu. Eu temos o Ani e eu tenho o Anohi, que é o termo mais comum. O Ani é o mais comum. Ele era para ter falado Ani Adonai. Mas por que ele não falou Ani, ele falou Anohi? O Anohi, termo pouco comum, foi utilizado pelo Eterno. Quando revelou a Torá,
uma revelação que começou no versículo 2, lá de Êxodo 20. A primeira palavra que o Eterno revelou não foi Bereshit. Não foi Bereshit bara Elohim, como está lá em Gênesis. Deus manifesta ao seu povo, entregando a ele a Seret Hadbrot, mas a primeira palavra que ele usa é Elohim. A primeira palavra da Torá revelada é justamente a forma mais comum, mais incomum da palavra eu. E por quê? Para que o Eterno, antes de mais nada, revelasse a essência espiritual da Torá. Anohi é um acróstico de Aná, Nafshi, Kataviti e Erhaviti. Então você está vendo aqui, eu tenho primeiro um Aleph, um Num, um Raf e um Yud. Está lá em cima o Anohi, ó. Ela é um acróstico, as iniciais dela formam a palavra Anohi, e ela significa: eu escrevi e entreguei a minha alma. A Torá, ela é a essência do próprio Deus. Anohi, Aná, Nafshi, Kataviti e Erhaviti quer dizer: eu escrevi e entreguei a minha alma a vocês. É a minha essência que vocês andam. E vocês devem andar nela. Mas eu tenho uma escritura indo mais além. Agora você entende porque que a Haftará, ela vai falar de Yeshua, do Mashiach. Lá em Isaías, a Haftará, ela passou a existir no período de Antíoco Epífanes, no período onde os gregos tentaram roubar toda a cultura de Israel. Proibiram o estudo da Torá. Os sábios, a Torá então era proibida de ser estudada. Ali, eles inauguraram, dentro do Tanar, dentro dos profetas, a essência das parashiot. Então, como eu não podia mais estudar a parashá, eu então vou buscar nos profetas e nos escritos a mesma essência. Então, toda a Haftará, ela vai ter o assunto principal, o princípio da parashá. Então, foi uma forma de substituir. Eu não posso estudar a parashá, porque ela está proibida, por Antíoco Epífanes. Então, nós podemos buscar a mesma essência que havia na parashá nos profetas. Aí surge a Haftará. E pós ainda reconsagração do templo, pelo período dos Macabeus, ela se manteve. Então, a essência que nós temos, a revelação do Mashiach, aqui está na Haftará, de Yeshua. Em outras palavras, a primeira palavra revelada de toda a Torá é Anohi, que revela a alma do Eterno. Repousa nas palavras de Torá. E que a contraparte, o sustento espiritual da Torá, é justamente o Eterno. O nome que está sobre todos os nomes. O próprio Deus. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.